Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações. Hoje é Efésios, capítulo 6, versículo 10, onde o apóstolo Paulo nos ensina a fortificar o nosso espírito, pois as lutas que nós passamos aqui na terra, por mais carnais que possam aparentar, são mais espirituais do que nós possamos imaginar. A palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades, né? Contra demônios mesmo. Nossa luta não é contra o nosso colega de trabalho, nem contra a nossa família, nem contra o nosso ex, nem contra nada disso, mas contra os seres das trevas que muitas vezes habitam dentro dessas pessoas e usam essas pessoas para tentar nos prejudicar de todas as maneiras possíveis. Amém? Então, o cristão discípulo, ele deve fortificar o seu espírito na leitura da palavra, na obediência dos mandamentos, no jejum, na oração constante, porque só assim nós conseguimos vencer os ataques do inimigo. Amém? E ele diz assim, para terminar, torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do inimigo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus, a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém? O Senhor nos diz que o inimigo fica ali ao nosso derredor, procurando como nos tragar, procurando a oportunidade de estar lá diante do Pai nos acusando, porque Ele é o acusador. Ele é acusador, pai da mentira, pai da ilusão, que gosta de se fingir muitas vezes de anjo de luz para nos confundir, para nos atrapalhar. Então, quando nós sabemos que nós somos salvos, que nós sabemos que nós somos filhos, que nós temos a palavra para debater, porque Ele conhece a palavra mais do que nós, muito mais do que nós. Jesus, quando ele foi tentado lá no deserto, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Durante 40 dias ele foi tentado pelo inimigo. E o inimigo não usou o pensamento dele, ele usou a palavra para distorcer, para tentar confundir a mente de Jesus e fazer Jesus tropeçar.
Então muitas vezes ele vai usar pessoas que aparentemente são de Deus, pessoas que aparentemente entendem a palavra, para poder manipular, distorcer, afastar as pessoas da igreja, afastar as pessoas de Deus, afastar as pessoas dos bons princípios, da modéstia, né? De fazer elas achar que não tem nada a ver beber, não tem nada a ver se vestir como prostituta, que não tem nada a ver em lugares que Deus não se agrada, que a presença de Deus não está lá, que não tem nada a ver ouvir músicas que não falam nenhuma palavra positiva, que não tem nenhuma melodia sequer inspirada pelo Espírito Santo. Ele gosta de manipular, de distorcer, de fazer a pessoa pensar que ela não é filha porque ela é pecadora, que ela não é merecedora porque ela é pecadora, distorce toda a palavra, faz com que a pessoa fique fria, não leia a palavra. Sem a leitura da palavra, a pessoa não consegue entender quem ela é, quem Deus é e o que é certo, o que é errado e nada disso, né? Então ele fala, fale sempre a verdade, né? Procure sempre o caminho do bem, o caminho do amor, né? Procure vigiar constantemente o que vocês veem, o que vocês ouvem, o que vocês falam. De tudo, guardai o coração, é o que a palavra do Senhor fala, né? Orai constantemente, pedindo ao Senhor que ajude, né? Porque só com o Senhor nós conseguimos vencer esse mundo mal. Lembrem de Jesus. Jesus, quando ele não estava curando, quando ele não estava falando da palavra do Senhor, ele estava orando. Quando passava o dia, sempre quando tinha oportunidade, ele, ao invés de ir dormir, não que ele não descansava, mas ao invés dele passar, por exemplo, a noite dormindo, muitas vezes ele optava por passar a noite orando. O momento ali parcial ou total do tempo que ele tinha para descansar, ele ia aos pés do Senhor pedir ajuda, receber força, receber ânimo, receber sabedoria, discernimento para poder vencer as batalhas. Porque imagina quantas almas que ele tirou da escuridão quando ele veio, e o inimigo não se agradou disso, com certeza, tentou parar ele de várias formas, usou até um dos discípulos dele para ajudar ali na morte de Jesus, mas não pôde parar Jesus, porque Jesus é Deus, e Jesus morreu completamente santo, sem ter cometido nenhum pecado. Não tinha como ter dado errado o plano de salvação do Senhor, porque embora ele tivesse passado por tudo como homem, não passou como Deus, passou como homem, né? Ele sofreu tudo como homem para nos mostrar que assim como ele conseguiu, nós também conseguimos. E depois dele ter passado por tudo isso, ele recebeu o galardão dele, porque ele foi fiel até o fim. E assim é conosco também, amém? Que nós não tentemos vencer obstáculos espirituais com a força do nosso braço, porque nós não conseguimos, amém? Quem tem que estar forte é o nosso espírito. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. O Eterno te ama.